capítulo 3, verso 1. Gálatas 3, verso 1. Hoje nós estamos vendo aqui a Regiane, o Luca. O Luca já tá grandão, cresceu, olha lá que nenê lindo que ele está. Deus abençoe o Luca, o Theo, a Regiane, o Paulo, o Edivaldo, a Rosângela. Pessoal, aos poucos vai retomando as atividades, né? E graças a Deus por isso, devagarzinho as coisas vão se ajustando, né? E Deus está. O importante é nós não esquecermos que Deus, Ele está no controle de tudo. Eu tenho certeza disso. Em momento algum, Érica, eu tive dúvida do controle de Deus. Ainda ontem Deus usou uma pessoa, essa pessoa veio até mim. Ela saiu de onde ela estava e veio, posso falar uma coisa para o senhor? Pode. Pensei comigo, vai me dar um puxão de orelha, né? Deve ser. Aí eu falei assim, Deus mandou dizer que Ele está cuidando de tudo e Ele vai colocar tudo no devido lugar. Eu falei, graças a Deus. Momento algum tive dúvida disso. E essa fala só vem para somar aquilo que nós já estamos vivendo já faz um tempo, né? Graças a Deus. Achou o texto aí? É bastante versículo, você que gosta de anotar, de tal, então fica aí, depois eu vou mandar para você, o sermão está montado, só que se eu não mandar, você me cobra. Pastor, manda o sermão, pelo amor de Deus, tá bom? Você me cobre que eu te mando, se eu não lembrar de mandar antes da sua cobrança. Deus tenha misericórdia da minha vida. Fala com todos nós na manhã de hoje, mediante a tua palavra. Me usa, porque eu quero ser uma ferramenta usada por ti, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Quem concorda, diga amém. O tema é começaste bem. Esse é o tema. Começaste bem. Então veja, ó Gálatas, insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto e crucificado? Gostaria de saber apenas uma coisa: foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, olha lá, começaste bem, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Será que foi inútil sofrerem tantas coisas? Se é que foi inútil. Aquele que lhes dá o seu Espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual receberam a palavra? Considerem o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé, estes é que são filhos de Abraão. Veja, Paulo conversando com a igreja na Galácia, Paulo escrevendo aos Gálatas, por volta de 60 depois de Cristo. Possivelmente na segunda viagem missionária que ele estava empreendendo, e estava muito possivelmente na igreja, na região, na cidade de Corinto. Então ele escreve aos Gálatas com a finalidade de ajudar, por conta de duas questões importantes. Haviam naquela região alguns mestres do judaísmo, e esses mestres do judaísmo, eles tinham a intenção de confrontar, de testar, ou eu vou usar uma palavra aqui que ela é pesada, mas a intenção era essa, até mesmo atrapalhar a fé daqueles que estavam se convertendo do judaísmo para o cristianismo. Então, esses mestres
do judaísmo, esses mestres judaicos, eles estavam propondo o seguinte conflito. Primeiro, que era importante e necessário que eles vivessem circuncidados e debaixo da lei dada por Deus a Moisés. Em primeiro lugar, vocês têm que se circuncidar. E se vocês quiserem salvação, vocês precisam observar a lei. Segundo lugar, esses mestres, eles estavam trazendo o quê? A informação acerca do Espírito na vida dos crentes, de que o Espírito, ele não estaria produzindo a devida transformação, que a transformação, a mudança e assim por diante, ela viria a partir dos esforços de cada um. Então Paulo, ele começa a escrever aos Gálatas exatamente com essa intenção. Por quê? No versículo de número 3, que é aí que eu quero dar o destaque, Gálatas 3:3, numa outra versão, nós lemos aqui na Nova Versão Internacional, que diz: será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo próprio esforço? Numa outra tradução, ou em outras traduções, como por exemplo, nós não vamos conferir tudo aqui, eu apenas vou citar para você consultar, se depois assim quiser fazer. Almeida Corrigida e Fiel, Almeida Revista e Atualizada, Almeida Revista e Corrigida, e há outras ainda que eu não anotei todas. Diz assim, sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? E isso é a chamada da atenção de Paulo para uma igreja, porque essa igreja havia recebido o Espírito, porque haviam acreditado na pregação do Evangelho. E à medida que eles recebem o Espírito, eles começam a viver uma nova vida, eles começam a ser envolvidos, emaranhados, eles começam a ser confundidos por pessoas que tinham uma outra prática de fé, uma outra conduta de fé. Então, o pensamento daqueles mestres judaicos, e dentro do judaísmo e da fé que eles viviam, eles estavam vivendo conforme as orientações que eles haviam recebido. Mas para aquele que havia se convertido ao cristianismo, havia necessidade da mudança, da transformação. E essa mudança e essa transformação era e é até os dias de hoje produzida pela ação do Espírito Santo na vida da pessoa. Então, a ação do Espírito de Deus na vida da pessoa vai produzindo a mudança, a transformação. E essa ação, ela se dá mediante a entrega, a aceitação pela fé no plano de salvação de Deus para a vida de cada crente. Vamos destacar algumas questões aqui. Vamos falar primeiro de circuncisão e de graça salvadora. Quando Paulo está conversando e está tendo que conflitar aquilo que estava sendo ensinado de maneira equivocada para a fé em Cristo. Primeira coisa importante para nós pensarmos: a circuncisão, que nós sabemos, circuncisão era a marca, ou é a marca efetuada no corpo do homem, através de uma aliança de Deus com Abraão. Eu separei o texto, nós vamos ler o texto, para que fique tudo fácil de compreensão. Gênesis 17, do 6 até o 11. Gênesis 17, do 6 até o 11. Diz assim, Deus falando com Abraão, lembrando que Abraão, ele ainda não tinha filho, lembrando que Abraão tinha apenas a promessa, Samuel, ele ainda não tinha filho, ele tinha a promessa. Às vezes nós não temos aquilo que nós queremos, Paulo, mas nós temos a promessa. Então é importante nós acreditarmos na promessa,
nós agarrarmos a promessa e ficarmos com a promessa. Olha lá, eu o tornarei extremamente prolífero. Quer dizer, Deus falando com Abraão, vou fazer com que você tenha muitos filhos. Prolífero, de prole. De você farei nações, de você procederão reis. Estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você, entre seus futuros descendentes, para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Toda a terra de Canaã, onde agora você é estrangeiro, darei como propriedade perpétua a você e a seus descendentes. Serei o Deus deles. De sua parte, disse Deus a Abraão, guarde a minha aliança, tanto você como seus futuros descendentes. Esta é a minha aliança com você e com os seus descendentes. Aliança que tem que ser guardada. Todos do sexo masculino entre vocês serão circuncidados na carne. Terão que fazer essa marca que será o sinal da aliança entre mim e vocês. Deus fez a promessa e para Abraão ele disse, vocês obedecem aquilo que for colocado para vocês obedecerem, nós vamos fazer uma aliança. Então, primeira coisa importante para nós pensarmos, aliança, ela é feita para ser vivida, não é feita para ser quebrada. As alianças, quando nós fazemos aliança com alguém, nós temos que valorizar a aliança. Quando nós fazemos aliança com Deus, nós temos que valorizar a nossa aliança com Deus. Sexta-feira eu falei da aliança que a Maiara fez com Deus. A Maiara estava pedindo para Deus uma oportunidade de trabalho. E ela fez com Deus uma aliança, um voto, um compromisso. Quando eu começar a trabalhar, meu primeiro salário será entregue inteiro na salva. Foi a aliança que ela fez com Deus. O pastor não falou para ela fazer essa aliança. O João não falou para ela fazer essa aliança. O André, a Angeline não falou ou não falaram para ela fazer essa aliança. Ela fez essa aliança com Deus. E quando nós fazemos aliança, compromisso, é importante que nós sejamos pessoas que honram a aliança que nós fazemos. Quantas pessoas que fazem voto com Deus? Deus, eu tenho uma causa na justiça. Se sair a causa da justiça, a 10ª parte vai ser devolvida com fidelidade. Sai a causa e a pessoa não devolve a 10ª parte. Quantas pessoas que têm um dinheiro de não sei quem para receber. Deus, se fulano me pagar, eu vou devolver a 10ª parte do que ele está me devendo. Eu estou falando de um exemplo, de um tipo de aliança, que é muito comum e muito quebrada nos dias de hoje. Aliança não foi feita para ser quebrada. Aliança, ela foi feita para ser cumprida. Então aqui, Deus está falando na carta aos Gálatas, Ele está chamando a atenção para que as alianças, elas sejam valorizadas. Na prática, pastor, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando eu falo sim, tem que ser sim. E quando eu digo não, é não. Na prática, o que isso quer dizer, pastor? Na prática quer dizer que nós, como homens e mulheres de Deus, temos que ser pessoas que têm compromisso. Se está trabalhando, tem que ter compromisso na empresa onde trabalha, com o patrão, com a patroa, com o cliente, com o fornecedor. Se está casado, tem que ter compromisso com a esposa, com o marido. Se tem filho, tem que ter compromisso com o filho. Se tem pai, se tem mãe, tem que ter compromisso com o pai, com a mãe. Se tem igreja, tem que ter compromisso com o altar na igreja onde congrega, compromisso com a placa da igreja que congrega, compromisso com o pastor na igreja onde congrega. Compromisso. Na prática, pastor, o que isso quer dizer? Quer dizer que nós temos que ser homens e mulheres de compromisso. Porque lá fora está cheio de gente sem compromisso.
Lá fora está cheio de mulher chorando porque o marido trai e trai e trai e distrai. Está cheio de homem que caiu na bebedice por causa de mulher que não teve compromisso nenhum com o marido, com os filhos, assim por diante. Lá fora está cheio de gente que está na rua da amargura porque ouviu uma promessa, a promessa não foi cumprida e acabou então, por conta do não cumprimento da promessa, a pessoa acabou se decepcionando, ficando deprimida, entrando até em depressão. Então nós temos que olhar na prática o que Deus espera de nós. Ele espera que nós não sejamos como os que não conhecem a Deus e a palavra de Deus. Ele espera que nós sejamos sal, ele espera que nós sejamos luz. É isso que ele espera, irmã Conceição. É isso que Deus espera de nós, ele não está esperando outra coisa. E ele não está falando disso para salvação. É importante aqui nós olharmos para o contexto da carta de Paulo aos Gálatas. Não está falando de salvação, está falando de compromisso, de aliança, está falando de envolvimento, está falando de estar comprometido. Está falando de estar comprometido, primeiro ponto. Segundo ponto, a graça. Graça salvadora. Tito capítulo 2, verso 11, 12 e 13. Tito 2, 11, 12 e 13. Do que está falando? Agora o assunto é salvação. Até então o assunto era aliança, compromisso. Você está aliançado, você está comprometido, você está valorizando a aliança, o compromisso que você tem com alguém ou com algo. Agora o assunto é outro, agora o assunto é salvação. Veja, Tito 2, do 11 ao 13, estamos conversando com a luz de Gálatas 3, 3. Começaram no espírito e vão acabar na carne, ou estão na carne. Começaram bem, estão acabando mal. Nós vamos para o fechamento da conversa daqui a pouco. Mas vamos ler, olha. Porque a graça de Deus, Jesus, se manifestou salvadora. A graça é salvadora. A todos os homens, não é para um, para dois ou para três. A graça é salvadora para todos. E a graça é o favor sem merecer. Nós merecíamos condenação porque somos pecadores, mas nós não fomos condenados. Nós recebemos o perdão. Todos nós. Isso é a graça de Deus sobre a nossa vida. Isso é a graça. Então, a graça, nos ensina a quê? Nos ensina a renunciar. Então, como cristão, eu tenho sim que viver uma vida de renúncia. É errado alguém falar, alguém pensar, alguém ensinar, alguém zombar, alguém tripudiar da fé de qualquer pessoa que seja, dizendo assim, mas não tem que ser assim, coisa nenhuma, isso é coisa de pastor, pastor quer fazer a sua cabeça, pastor quer fazer lavagem cerebral em você, e assim por diante. Não tem nada com coisa de pastor, o que tem é a Bíblia, e a Bíblia ensina que a graça que é salvadora, a graça ensina. E a graça ensina o quê? Primeiro, a viver em renúncia, a renunciar à impiedade, a não viver em Cristo da mesma forma como eu vivia no diabo. Quando eu vivia no diabo era uma vida, em Cristo tem que ser outra vida. E não cabe dizer, não, mas não é bem assim, isso é coisa de gente fanática. Isso é coisa de gente que quer morar no céu. Se querer morar no céu é ser fanático, então ok, isso é coisa de gente fanática. Pronto. Vamos ler a Bíblia, continuamos lendo a Bíblia. A Bíblia ensina assim, a graça, nos ensina a renunciar às impiedades, a coisa errada. E também nos ensina o quê? A renunciar às paixões mundanas. As paixões mundanas. Então nós temos que ler a Bíblia e procurar ver. Não, quero só essa parte para mim. Não, quero uma outra parte. Não.
ou nós vamos pegar e ler a Bíblia e vamos trazer para a nossa vida aquilo que a Bíblia nos ensina, renunciar às paixões mundanas. Aí quando fala de renunciar a paixões mundanas, a pessoa vai pensar assim, eu ia no forró, agora eu não vou mais. Eu ia no funk, agora eu não vou mais. Eu ia lá em tal lugar, agora eu não vou mais. Não, eu mudei. Eu roubava, agora eu não roubo mais. Ótimo, tudo isso é bom e tem que deixar para trás mesmo, mas não é só isso. Porque paixões mundanas não é só aquilo que está relacionado a uma vida promíscua, uma vida sem controle no tocante à sexualidade. Paixões mundanas estão ligadas, por exemplo, ao desejo pelo poder. Você não vê o Brasil como que o Brasil sofre? Você acha que era para nós sofrer tanto quanto nós sofremos? Nós temos de tudo. Se você jogar uma semente ali, eu joguei uma semente de maracujá ali, tá bonito o pé, daqui a pouco eu estou tomando maracujá, suco de maracujá, para ficar mais calmo um pouco. Aonde você joga a semente de algo, nasce. Você acha que é para nós sofrer o que nós sofremos? Por que nós sofremos tudo isso? Povo trabalhador, pessoal, tudo que vai de segunda a sexta trabalhando, chega final de semana, levanta cedo, vai trabalhar, vai fazer alguma coisa ou outra para juntar na renda. Um povo trabalhador como é o brasileiro, era para o povo brasileiro estar sofrendo desse jeito? Nunca! Mas por quê? Porque existem aqueles gananciosos, os políticos maus, porque tem político bom também, mas na maioria tem político mau, político ganancioso, político que quer arrancar de você até o seu último centavo, político que o que puder fazer para te manipular e para te destruir faz, para te manter ali, para nos manter, porque não é só você, eu também estou nessa, para nos manter ali debaixo do cabresto deles, e eles fazerem qualquer coisinha de nada, já dizerem que estão fazendo alguma coisa, quando na verdade eles matam você, colocam você num estado vegetativo, aí depois vem com alguma coisinha, olha, estou ajudando, mas quem está matando é que está ajudando. Então, graça salvadora fala de ensinar a viver em renúncia às paixões mundanas. Aqui nós temos vários que trabalham dentro de empresas. Se eu for perguntar, eu tenho certeza, todos que trabalham dentro da empresa já viram alguém dentro da empresa porfiar. O que é porfiar, pastor? Porfiar é cavar, é puxar, é dar um jeito de derrubar a pessoa que está lá em cima para ocupar o lugar do líder. Quer ver? Alguém aqui dos que trabalham em empresa já viu alguém fazendo assim dentro da empresa? Faz assim com a mão, ó. Porque isso tem todo dia. E isso é prática de gente do mundo. Gente do mundo faz assim. Gente do mundo trabalha para derrubar o outro, para ocupar o lugar do outro. E Paulo está falando para os Gálatas exatamente isso. Ele está dizendo, vocês começaram bem, mas vocês acabaram na carne. Vocês estavam indo bem, agora parece que a cabeça de vocês virou. A graça salvadora, ela vai ensinar a viver, renunciando àquilo que é errado. Ela vai ensinar você a entender que isso, o que é errado, não serve mais para você. Se um dia serviu, agora não serve mais. A graça salvadora vai ensinar você, eu, nós, que o sistema lá fora vivido não serve para nós aqui dentro. Porque para nós aqui dentro, o que serve é, quando o assunto é salvação, a graça. Fomos alcançados, não porque merecemos, não porque nosso cabelo é lindo ou não é tão lindo assim, que nosso olho é claro ou é escuro.
não porque temos um cartão 5 estrelas ou um cartão que nem estrela tem. Nós não somos salvos por causa disso. Nós somos salvos por causa da graça. Mas sermos salvos por causa da graça não pode nos dar o direito de pensarmos que podemos viver sem aliança, sem compromisso, sem comprometimento. Por quê? Porque a graça gerada na minha vida, ela faz com que eu valorize o compromisso, valorize o comprometimento, valorize a aliança. E isso nós temos que aprender. Isso nós temos que aprender. Se eu tenho compromisso, aliança com algo ou com alguém, eu preciso valorizar. Aí eu podia ir com você conversar de muita coisa. Costumeiramente, eu puxo o assunto da empresa, porque fica mais fácil para compreender. Da família, porque fica mais fácil para compreender. Mas não é só aí que se aplica a palavra de Deus. Quando fala da empresa, fala assim, ó, trabalhe para os seus senhores como se você estivesse trabalhando para quem? Para Deus. O que é isso se não aliança? O que é isso se não compromisso? O que é isso se não você fazer valer o contrato que você assinou? Então, a graça não é por causa da aliança, não é por causa do compromisso. A salvação não é por causa do compromisso. O compromisso, a aliança, é por causa da graça. Nós estávamos perdidos, condenados, mas Deus nos alcançou. Você está entendendo, sim ou não? Está ficando clara a conversa, sim ou não? Nós falamos até agora de aliança, nós falamos até agora da graça salvadora de Deus sobre a nossa vida. Vamos agora falar do Espírito Santo, porque o texto ele traz para nós pensarmos a respeito do Espírito Santo. Como que eu recebo o Espírito Santo? Como que o Espírito Santo passa a atuar na minha vida? Lucas 11, do 11 até o 13, fala alguma coisa para nós pensarmos sobre esse assunto. Lucas 11, diz assim, verso 11 a seguir. Que pai entre vocês, se o filho pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Está lá o Lucas dormindo no colo do Paulo. Se o Lucas pedir peixe, que daqui a pouco ele pede peixe, né? Você vai dar cobra? De jeito nenhum. Está na Bíblia, ó. Verso 12. Ou se pedir um ovo, Luiz Felipe gosta de ovo cozido, lhe dará um escorpião. Que pai que vai fazer isso? Nenhum. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas a seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem o pedir. Pronto. Nós somos maus, os nossos filhos, alguém querido por nós pede algo, nós damos uma coisa legal para a pessoa, sendo nós maus. Imagine então Deus que é bom. Se nós pedirmos o Espírito, Ele nos dá. João 7,39. Olha só o que diz. João 7,39. Estamos falando agora de receber o Espírito Santo vir sobre a nossa vida. E daqui a pouco nós vamos falar da obra de regeneração na vida do crente, através do Espírito, e vamos fechar a conversa. Mas vamos entender. Pastor, será que eu tenho o Espírito ou não tenho? Será que eu recebi o Espírito ou não recebi? Será que o Espírito de Deus trabalha nessa igreja ou não trabalha? Vamos pensar, vamos olhar, que a Bíblia diz, se nós sendo mal, quando alguém pede uma coisa, nós damos uma coisa boa para a pessoa, se nós pedimos para Deus o Espírito, Ele nos dá o Espírito. Então pronto, nós pedimos para Deus que o Espírito dele esteja sobre a nossa vida nesse lugar, nos direcionando. Pois bem, João 7,39, vamos ver o que diz a palavra. Ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele, o que está escrito ali? Você creu em Jesus, sim ou não? Se você crê, a Bíblia diz que você recebeu o Espírito. Você crê em Jesus, sim ou não? Ótimo. Outro versículo, Atos 2,38.
Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Quando eu me arrependo, o Espírito Santo, ele faz morada em minha vida. Você se arrependeu da vida que você levava? Sim ou não? Se arrependeu de tentar viver sem Jesus? Sim ou não? Essa é a vida. Ah, mas eu nunca fiz nada de errado. Mas quem disse que ia fazer algo errado? É tentar resolver a vida com a própria força. Tentar fazer do seu jeito, sem a ajuda de Deus. Pronto, está aí. Arrependeu? Arrependeu, então o Espírito ele vai atuar na sua vida. Outro ponto, terceiro ponto, olha lá, Atos 19, 2. Lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Paulo conversando com aqueles que creram. Vocês receberam? Eles responderam: nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Você já ouviu falar do Espírito Santo alguma vez? Sim ou não? Você já recebeu o Espírito sobre a sua vida? Porque você creu, porque você vive uma vida de arrependimento. Nós estamos falando agora do Espírito trabalhar na vida da pessoa. Nós não estamos falando da salvação, porque a salvação ela é pela graça. Mas nós vamos chegar lá, calma. O Espírito, outro versículo. Acho que eu inverti, não. Nós lemos Atos 2:38. Leu? Beleza, então ótimo. Então, como que eu recebo? Eu penso, eu desejo, eu quero o Espírito de Deus na minha vida. Como que ele vem? Através da fé, de acreditar em Deus, acreditar na salvação, acreditar em Jesus. Através de arrepender, de viver uma vida toda torta, toda errada, ou não, uma vida toda certa, mas sem a direção de Deus, que acaba naturalmente sendo uma vida torta. É assim que ele vem. Mas e aí, quando ele vem, o que ele faz na vida da pessoa? Ele produz a regeneração. Ele produz, o Espírito Santo gera na pessoa a regeneração, ou seja, um novo gene, um início. Quem gosta de videogame é um reset, começa do zero. A vida da pessoa começa do zero, é um regenerar, é um novo gene, é uma nova forma de ver, de pensar, de falar, de ouvir. Pastor, como que eu sei que o Espírito Santo está na minha vida? Porque o Espírito Santo ele vai produzir em você a regeneração. E produzindo regeneração, ele vai gerar em você o quê? Fé. 1 João 5, 4 e 5. 1 João 5, 4 e 5. Olha o que diz. O que é nascido de Deus vence o mundo. Quem é que vence o mundo? Quem nasceu de Deus. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, o Espírito, ele vai produzir em nós isso daí, ele vai produzir fé. O Espírito, ele vai fazer com que nós acreditemos. Você tem fé, sim ou não? Quem foi que colocou fé dentro de você? Foi seu vizinho, sua vizinha, seu marido, sua esposa, seu patrão, sua patroa? Ou foi o próprio Espírito de Deus? É a obra regeneradora, faz com que nós acreditemos que nós vamos vencer. Está difícil, pastor, mas eu acredito que vou vencer. Quem aqui já passou um momento difícil? O João esses dias estava no aperto, né, João? O João estava no aperto, estava lá positivado. Sofreu, passou apertado. Falou, pastor, teve dia que eu tive que procurar médico, porque faltou ar.
mas acreditou na mudança, na situação revertida, graças a Deus. Está aqui hoje, ele, a esposa, a família dele, está aí na bênção de Deus. Você já passou um momento difícil? Eu já passei momento difícil. E o que é que faz nós continuarmos crendo que a história será mudada? A ação do Espírito na nossa vida. Se o Espírito fala assim, não tem jeito, você vai perder, vai quebrar, vai falir, vai separar, vai morrer, vai, você vai o quê? Você vai entrar num desespero total. Mas o Espírito, ele fala para nós, a sua fé te faz vencer. Mas não esqueça que quem produz fé em você é Deus. É lindo, isso é joia da gente parar e pensar e olhar, para a gente não ficar sendo confundido. Outra situação que é o Espírito Santo que produz em nós, arrependimento. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 24, 25 e 26. Arrependimento. Quem produz o arrependimento em nós? O Espírito Santo. Quem já se arrependeu alguma vez aí de alguma coisa que fez? Boa ou errada? Quem já se arrependeu? Então, quem foi que produziu o arrependimento em você? Senão o Espírito Santo de Deus. Vamos ler. Ao servo do Senhor não convém brigar. Opa, mas não é essa a conversa, não vou nem ficar parado aqui. Mas a Bíblia diz que o servo do Senhor não convém o quê? Por isso eu falo, não brigue, não fique perdendo tempo para brigar com quem não quer trabalhar. Você vai fazer a sua parte. Não pare para ficar brigando. Ai, mas meu marido, ai, mas minha esposa, ai, mas meu vizinho, ai, mas meu amigo. Não brigue, diz o Senhor. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável com todos, apto para ensinar, ou seja, pronto para ensinar, e paciente. Deve corrigir. O problema é esse, que o servo do Senhor, ele deve corrigir. Tem gente que não gosta de correção, e porque não gosta de correção, se insurge contra o servo do Senhor. Já se levantaram contra você alguma vez porque você foi corrigir alguém? Deixa eu ver, levante a mão. Alguém já ficou bravo com você porque você corrigiu alguém? Então. Porque é assim, porque quem está fazendo a coisa errada não quer ser corrigido. Mas para o servo do Senhor, a Bíblia diz que cabe ser o quê? Alguém preparado para ensinar e pronto para corrigir, apto para ensinar, paciente, deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na esperança de que Deus lhe conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade e escapem do quê? O que está escrito ali? Escape do quê? O diabo, ele faz armadilha. E ele vai querer levar a pessoa para a armadilha dele. Eu e você estamos aqui para ajudar a pessoa, para ela não cair na armadilha. Por isso nós temos que falar. Ai, mas se eu falar, a pessoa vai ficar brava comigo, a pessoa vai ficar com a cara fechada comigo. O que você prefere? Que ela fique com a cara fechada com você, mas não caia na armadilha, ou que ela caia na armadilha sorrindo para você? É só questão de parar e pensar. A gente vai escolher. Não, pastor, eu quero estar bem com todo mundo. Então, eu quero estar bem com todo mundo, por isso eu não corrijo ninguém, por isso eu não falo, eu deixo cada um viver a sua vida, eu fico na minha. Mesmo que a pessoa está caindo na armadilha do diabo, eu estou ali olhando, tal, mas eu estou bem com a pessoa, pelo menos ela está indo para o inferno, mas eu estou bem com ela. Irmão, nós temos que olhar o que a Bíblia ensina. Continua a leitura. A fim de que escapem da armadilha do diabo, que os aprisionou para fazerem a sua vontade. Pronto. Outra, então estamos falando da obra do Espírito na vida da pessoa. Olha, fé, arrependimento. 1 João 4,19 diz assim, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Obra do Espírito Santo. Amar a Deus faz com que nós amemos a Deus. Mas eu amo tanto a Deus, mas Deus te amou primeiro.
E não se iluda, isso é a ação do Espírito Santo na sua vida. Número 4, amor aos crentes, amor às pessoas. Ontem o Rian estava aqui falando, o Rian conduziu o formigueiro, ele estava falando, né, Fernanda? Fernanda veio aí para interceder pelo filho. Estava falando, eu falava com o Ian, cadê o Ian? O Ian está ali, olha lá. O Ian, ele falava de Jesus para o Ian e o Ian falava, cala a boca, fica quieto. Mas ele aguentou firme, ele seguiu falando. Está aqui, ó, é isso daqui. É amor aos crentes, é a obra do Espírito Santo. Então, você vai falando do amor de Deus para as pessoas, você vai amando as pessoas, e mesmo que elas não amem você, o Espírito de Deus vai produzindo em você o amor suficiente para que elas sejam pessoas salvas. Outro ponto, e aqui eu paro o assunto da obra salvadora para nós finalizarmos a conversa: perseverança. Filipenses 1:6 diz assim, ó: estou convencido que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo. Perseverança. Então, o que é que o Espírito Santo produz na vida de uma pessoa? Produz fé. O Espírito Santo produz arrependimento. O Espírito Santo produz amor a Deus, amor aos crentes. O Espírito Santo produz perseverança. Você acreditar que dias melhores virão. Isso tudo é o Espírito Santo. E é disso que Paulo estava falando com os Gálatas. Volto no verso de número 3 de Gálatas 3, que diz assim: será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, agora querem acabar ou se aperfeiçoar pelo próprio esforço, pelo próprio braço, na carne? Com outras palavras, Paulo estava dizendo assim para eles: olha, vocês estavam indo bem, vocês ouviram a palavra, vocês se arrependeram, vocês creram, começou a ser desenvolvida uma obra na vida de vocês, vocês começaram a ser tocados de um jeito especial, vocês começaram a ser usados por Deus de um jeito tal, mas vocês acabaram sendo influenciados para o mal, e a influência para o mal fez com que vocês deixassem até mesmo de viver a própria vida em Cristo. É isso que Paulo está falando para os Gálatas. E aí ele fala: começou bem, mas vai acabar mal? Pergunta para quem está pertinho de você: como é que você quer acabar? Bem ou mal? O que ele respondeu? Bem? Ótimo, maravilha, eu também. Vejam pessoas que começaram bem, mas acabaram mal. Ó, essa não é uma pessoa, é um anjo. Mas começou bem, acabou mal. Lúcifer começou bem. Como que ele acabou? Mal. Outro que começou bem, mas acabou mal. O Adão e a Eva começaram no paraíso, acabaram expulsos do paraíso. Outro que começou bem, mas acabou mal. Judas começou como um discípulo, acabou traindo, e o final dele foi trágico. Começou bem, mas acabou mal. Outro que começou bem, mas acabou mal. Esse nós vamos ler o texto, Juízes 16:20. Sansão começou bem. Como que ele acabou mal? Acabou como um palhaço. Por quê? Caiu na armadilha. Acabamos de ler aqui. Caiu na armadilha das paixões do mundo, a Dalila, tal. Então, Sansãozinho, você é o cara, fale para mim, conte, queridinho, mozinho, e assim por diante. Fala, amor. E ele: amor, é o seguinte, na minha cabeça nunca foi passada navalha. Pronto, acabou. Olha o compromisso, a aliança que nós começamos falando lá atrás, que quando é quebrado, o compromisso dele era com quem? Com Deus. Quebrou o compromisso. Quem que perdeu? Ele. Vamos ler o texto. Juízes 16:20. Disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Despertou ele do seu sono e disse: sairei ainda essa vez como dantes. Sansão dizendo: vou sair e vou me sacudir. Porque ele, Sansão, não sabia que já o Senhor, quem? Tinha se retirado dele. Na cabeça dele ele estava o quê? Abafando.
Acontece que ele estava brincando com as práticas do mundo. Ele estava brincando. E o que acontece com ele? O próprio Senhor, que trabalhava na vida dele, na pessoa do Espírito Santo, se retirou dele. Começou bem, mas como que ele acabou? Mal. O último exemplo para nós podermos orar e participarmos da ceia. Um grande exemplo, Saul. 1 Samuel 15, 23. Começou bem, Saul começou bem, mas olha como ele acabou. 1 Samuel 15, 23, era para ele esperar Samuel, ele não esperou Samuel, ele foi, resolveu e fez do jeito que ele quis fazer. Quem não tem paciência de esperar e resolve fazer do jeito que quer fazer, acaba sofrendo. Um bom exemplo para nós pensarmos nisso é o Saul. Era para esperar o Samuel, ele não esperou, ele foi e fez. Aí ele teve que arrumar uma desculpa. Não, mas os despojos da guerra, os bois, os animais, a prata, o ouro, tudo que tem aí nós pegamos para fazer de oferta para o Senhor. Mas não era para ele fazer nada, era para ele ficar na dele esperando. Olha agora, é aqui que entra a leitura do texto. Ó. A rebelião é como o pecado de feitiçaria. O crente gosta de falar daqueles que praticam a feitiçaria, mas tem muito crente feiticeiro, porque tem muito crente rebelde, porque tem muito crente que fica produzindo e fica desenvolvendo rebeldia. Feiticeiro. Está na Bíblia, é só ler. Olha lá. A rebelião é como o pecado da feitiçaria. E o porfiar, que é o querer ocupar o lugar do outro, o porfiar, que é o querer tomar aquilo que é do outro, é como a idolatria. Aí vai querer pregar para alguém contra a idolatria, mas está tentando derrubar alguém para ocupar o lugar da pessoa. Porfia, idolatria, andam juntos. Não sou eu quem diz, é a Bíblia. Então, o Saul ele começou bem, mas vejamos como ele acabou. Ó. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, rejeitou a palavra, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Pronto. Olha quanta coisa deu para nós pensarmos na manhã de hoje. Pensamos sobre aliança, a importância do compromisso. Pensamos sobre graça, não merecemos, mas Deus nos ama e nos salva. Pensamos sobre o Espírito Santo, como nós recebemos, através da fé, através do arrependimento. Pensamos daquilo que o Espírito Santo produz em nossa vida. Olhamos o exemplo de algumas pessoas que começaram bem, mas acabaram mal. Último versículo, os músicos já podem se arrumando, por favor. Eclesiastes 7:8 diz assim: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o paciente de espírito do que o altivo de espírito. Melhor é o fim. Não importa como começou. O importante é como nós vamos acabar. É isso que é importante. No meio do caminho podemos ter dado alguma tropeçada. No meio do caminho podemos ter dado alguma vacilada. Talvez alguém esteja nos acompanhando através da transmissão. Assim, ó, pastor, meu Deus. Não importa como começou. O importa é como vai acabar. Vamos ficando em pé? Ainda essa semana eu conversava com alguém que me dizia: pastor, eu vivi muitos anos com meu marido, mas hoje ele não é mais meu marido, hoje ele é meu ex-marido. Começou bem, mas como que acabou? Assim tem muita gente vivendo a vida. A hora de fazer a celebração, o casamento, a festividade, toda a pompa, todo o glamour, não é como começa, é como termina. Pastor, eu comecei a vir na igreja, eu orava, eu lia a Bíblia, eu jejuava, eu ia para o monte, escola bíblica, célula, eu era
tocha, eu era fogo. Mas não é como você era, é como você está hoje. É como você está hoje, não é como você estava ontem. Porque é o fim das coisas que é melhor do que o começo. E talvez hoje você tenha vindo para cá totalmente diferente de como você foi ontem, anteontem. Mas não veio para cá melhor, veio para cá pior. Você faz a avaliação e vê e fala: puxa vida, eu era assim, eu era assado, eu era cozido, eu era frito, mas agora eu não tenho má vontade de nada. Eu era uma boa esposa, eu cuidava da casa, do marido, dos filhos, eu cuidava de tudo. Mas agora eu era um marido exemplar, eu era um pai exemplar, eu era aquele cara que... Mas agora não é como você era, é como você está agora. Deus te trouxe aqui para dizer: o final das coisas é melhor do que o começo. Os Gálatas, eles tinham começado bem, começaram no Espírito, mas aí eles começaram a pender. Então Paulo liberou a palavra sobre a vida deles, chamando a atenção. Você vai ser servido com o corpo e com o sangue de Jesus. Se tem algo ou alguém que pode te colocar em pé e te fortalecer para a caminhada, é o corpo e o sangue do Senhor Jesus. Eu quero orar por você e logo a seguir você vai se assentar e será servido. Feche seus olhos. Leve seu pensamento a Deus. A pergunta é: como você está hoje? Em comparação a ontem, como você está hoje? Essa é a pergunta. Porque Deus quer que você saia daqui melhor do que você entrou. É assim que Deus quer. Aqueles mestres do judaísmo, eles eram mestres, mas eles eram mestres em deturpar, em confundir, em trazer confusão. Eles eram peritos nisso. E aqueles crentes que em outro tempo estavam cheios do Espírito, agora eles começam a negar o Espírito. Aqueles crentes que em outro tempo eles estavam cheios da graça, agora eles começam até mesmo a negar a graça. O Deus não mudou. O que mudou foi o comportamento deles. Então você vai orar a Deus: Senhor, eu não sei como meu irmão, como minha irmã vem para cá na manhã de hoje, mas eu sei que a palavra, ela é poderosa, ela é viva e ela é eficaz. Que ela produza o efeito esperado, desejado, no nome santo, bendito e poderoso do Salvador e Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E você diga amém, Jesus.